Olá, eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar, potencializar e gerar várias reflexões para você e para sua carreira. E a gente vem de uma sequência, né, de algumas conversas acerca de mudança de carreira. O nosso podcast ele já existe desde 2019, quem nos acompanha sabe que são temas relacionados à carreira, a protagonismo, a autogestão, ao desenvolvimento permanente. E a gente se propôs a fazer uma temporada de mudanças de carreira aos 30 anos, 30 mais, 40 mais, 50 mais e 60 mais. Eu tô animadíssima, gente, para apresentar o convidado de hoje. E o que é importante a gente trazer, né? Quando a gente fala de mudança de carreira aos 40 anos. Para você que às vezes pensa que aos 30 já tá tarde, gente, então essa temporada vai deixar você bastante reflexivo, hein? Tem gente que aos 60 fez mudança de carreira. Então, só para entender alguns dados, e principalmente no mundo do trabalho nos últimos 10 anos, as pessoas têm refletido significativamente acerca de propósito, acerca de não quero esperar a aposentadoria para fazer o que eu realmente gosto. E a pandemia, ela intensificou, né? As pessoas começaram, né? A gente já está em 5 anos de pandemia praticamente, né? Passou e voou, mas trouxe aí uma reflexão significativa, onde uma pesquisa encomendada pela Forbes, pela RH EDC Group, respondida por brasileiros, tá? Diz que 91% de pessoas na pandemia mudaram o seu propósito. E dentre elas, uma galera aí aos 40 a mais, a pesquisa também traz isso, e elementos que as pessoas buscam, né? O que elas buscam nesse processo de mudança de carreira. Mas, gente, tem uma lista de perguntas aqui e mais algumas reflexões para a gente trazer. E o nosso convidado de hoje também vai trazer um pouco disso para a gente hoje. E eu quero apresentar a vocês o nosso bate-papo hoje com uma agenda extremamente competitiva, Omar Ghannem. Uma agenda boa. Obrigado, querido. Obrigada por aceitar o convite. É o segundo podcast que nós fazemos, né? Eu lembro que foi bem na chegada do Theo ali. Isso. Então, a gente falou um pouquinho de carreira, um pouquinho também de paternidade, desses múltiplos papéis, né? E é uma satisfação, Omar, porque você sabe que a LN tem aí uma dose bem significativa do acreditar do Omar, da Mo, certeza. Enquanto na época Ghannem, né? Então, muito honrada por te ter aqui. Nós já tivemos passagens, né, profissionais juntos e momentos em que a gente aprendeu, trocou, interagiu, né, e você e a sua empresa sempre buscando nos inspirar para essa temática, inclusive, que nós falaremos hoje, né? Eu acho que mostrar um pouco, Lenir, daquilo que me desafia, né, enquanto agente de transformação, né, executivo, gestor, a olhar realmente o futuro, não só o meu, mas de pessoas também, até por conta dos trabalhos, né, que eu tenho realizado, né, ao longo aí dos meus dia a dias, né? E grande desafio, né, Omar, porque eu acho que a gente teve essa oportunidade de conversar, te acompanho, né, e nem é só de LinkedIn, isso. Mas essas mudanças, né, na carreira enquanto escolhas, isso. Né, enquanto movimentos de o que eu vou fazer daqui para frente, você ficou, né? Até estava dando uma olhadinha, stalkeei um pouquinho o teu LinkedIn, formado em farmácia, análises clínicas, fez administração. Aliás, você nunca deixou de parar, né? Não. Nunca parou de estudar. Não. Mas no negócio da família, Omar, você ficou aí por 12 anos. Até o processo de venda, né? Certo. Que era muito a carinha de vocês, né? E acho que aí começam aí alguns desafios, algumas reflexões, né? Algumas tenho uma grande energia, tenho ainda muita coisa pela frente
eu lembro de ti em ocasiões muito diferentes ali, muito jovem, em atuação junto à associação comercial, muita parceria, então muitas possibilidades, mas a gente já teve várias conversas, mas eu queria que tu compartilhasse um pouco. Ótimo. Como é que foi esse processo, assim, né? Olhar para o negócio, né? Talvez ter participado dessa preparação, mas e agora, né? Compartilhe um pouco, assim. Ótimo. Eu acho que antes de mergulharmos nessa trajetória, se você me permite, eu quero te trazer uma grande crença que eu tenho, né? Eu não acredito em profissional que não busque o conhecimento contínuo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim como um bom alimento, um bom exercício físico, um bom sono, uma boa fezinha, você obrigatoriamente precisa se alimentar de conteúdo, de conhecimento, de troca, de questionamentos, né? Porque é isso que faz, muitas vezes, um profissional que, de uma forma linear, se apresenta e se entrega, direcionar os seus olhares, suas atenções e o seu planejar para um futuro próximo ou não, na medida em que ele se pergunta a respeito dos seus próximos passos e da sua carreira como consequência. Eu lembro, Lenir, quando mais jovem, bem mais jovem, que eu nadava, era um competidor de performance de natação, e eu nadava todos os dias e encontrava meu avô, médico, todas as tardes, porque meus pais me buscavam na casa dos meus avós, aqui em Joinville, Santa Catarina, e o meu avô sempre dizia que os netos, ou a grande maioria dos netos, seriam médicos, assim como ele tinha sido, né? E eu nasci num berço de farmacêuticos e bioquímicos, né? Então, olhando para dentro de casa, os pais trabalhando na medicina laboratorial. E quando pequeno, eu tinha um laboratório em casa com as minhas irmãs, né? Nós tínhamos 3 garagens, 2 carros. Então, a terceira garagem tinha ali uma pequena empresa. O Gunnyzinho nasceu ali, né? Diz meu filho que ele precisa entender melhor essa história. Porque às vezes a gente brinca que ele é o Gunnyzinho, né? Mas verdade. O Gunny realmente nasceu, né? O espírito deste laboratório que veio numa cadência mais intraempreendedora, mais de buscar a hipersegmentação, veio por intermédio dessa base. E nós tivemos, então, meu avô e eu, lá atrás, até uma discussão de carreira. E tudo começou lá. Porque, de expectativa, né? Claro, ele tinha essa expectativa e eu tinha uma conexão muito grande com ele. E dentro de casa, os pais não nos formaram, não nos desenharam a escolha da profissão. E nós, os 3, a Francine, a Monique e eu, escolhemos a farmácia bioquímica porque a vocação, o legado, a inspiração dos 2, mãe e pai, eu acho que pelo exemplo, né, nos fizeram, então... Pelo bom exemplo, né? Porque pelo bom, excelente exemplo. Transpirava isso, né? Isso. Então, a gente escolheu. Então, eu tive, quando, nos meus vestibulares, eu passei em medicina, passei em farmácia bioquímica na época, e eu tive, então, uma conversa que já foi, eu acho que, a primeira conversa mais organizada em termos de carreira, e vim para as análises clínicas, vim para a farmácia, então, e bioquímica, né, como primeira escolha. O meu sonho, Lenir, era, dentro desse contexto, dentro desse ecossistema do diagnóstico laboratorial, era trabalhar com genética. Então, abrir, possivelmente, um laboratório de genética. E antes da minha formação, isso em 97, nós fizemos uma pesquisa de mercado aqui em Joinville que nos trouxe uma resposta à não abertura, ao não investimento em genética naquela época. Olha só. Muito investimento, pouco retorno, pouca solicitação, pouco conhecimento, conteúdo mercadológico. Perfeito. Então, me formei, entrei no laboratório da família como estagiário e me perguntei, e agora? Nós tínhamos uma equipe de técnicos muito boa, que reproduziam, que entregavam, um laboratório de excelência, e com os pais eu disse, olha, meu lugar como analista clínico aqui, ou começando, estagiário, sem know-how, será que não dá para eu repensar, inclusive, este olhar para o negócio?
E aí me vieram algumas coisas. Eu tinha passado por um processo chamado qualidade e certificação. Em Joinville nós somos a primeira empresa certificada ISO 9002, versão 9.4 da norma ISO. E o laboratório vinha com um desenho muito adequado, muito perfeito de qualidade, de excelência, né? Antes da minha entrada, inclusive. E aí eu me conectei a esta área de qualidade, de processos, de melhoria contínua, de certificação e comecei a estudar esta área. E o pouco que eu relei, né? Busquei o relacionamento, então, o aprendizado. O dia a dia ali, até para ficar mais sensível à escolha também, direcionamento. Né? Excelente, até porque a qualidade, ela te traz uma visão sistêmica, Exato. né? E eu tinha, por trás, como pano de fundo, obviamente, um olhar muito contemporâneo do negócio, mas mais do que isso. Eu acreditava muito que eu seria, mais cedo ou mais tarde, um dos agentes da própria gestão e governança do negócio, né? Filho do dono. Processo natural. Desde que nós tivéssemos um processo de sucessão adequado e que eu tivesse entrega, possivelmente isso aconteceria. E eu gostei demais da gestão. E aí eu me perguntei, e fiz essa pergunta para a família também, por que não a administração de empresas? E aí fiz então o curso de administração e durante o curso eu fui me conectando com a academia numa pegada em que os professores da universidade me ajudavam no redesenho dos processos, aquilo que nós acreditávamos que nós poderíamos melhorar. Então eu fui ganhando uma tonicidade interessante naquele momento, porque eu tinha uma bagagem do negócio do por dia conta. dia. Por conta do meu aprendizado, da universidade. E eu sempre fui um estudante, Lenir, em que eu sempre busquei me aprofundar, literalmente. Eu estudava em Florianópolis, eu dentro de casa eu tinha uma laminotécnica, eu tinha um microscópio, nós passávamos, meus amigos e eu, de escola, passávamos o final de semana estudando lâminas, né? Eu antecipava as matérias do semestre estudando com o time aqui nas minhas férias, porque eu pensava assim, eu pensava em buscar reproduzir perguntas inteligentes, né? Para que eu pudesse sempre entender a própria evolução da medicina laboratorial enquanto eu estivesse na aula. Então eu estava na aula com um aprendizado que eu já tinha tido meses atrás e eu estava lá buscando essa questão de quero explorar mais, né? E isso fez com que esse senso, esse trabalho exploratório, essa conexão com a academia depois, fez com que eu me tornasse realmente um indivíduo, eu diria assim, mais conhecedor do negócio e de negócio, né? Porque eu comecei a driblar. E aí você traz a questão da associação, né? Da entidade, do associativismo. Eu quando cheguei em Joinville, depois que eu estudei fora e comecei a administração de empresas, nós montamos a CIG Jovem, um núcleo dentro de uma entidade que buscava fazer com que um multissetor e jovens empreendedores buscássemos trocas de verdade, trocas empáticas para as temáticas da governança, né? E esse então foi quase que o começo ali, né? Que legal. do meu contexto. E eu acho que é legal porque eu vejo ali que tu tens a atuação no Move 47 também, né? Que é uma galera ali, né? Dos primórdios da CIG Jovem. Mas o que é bacana, assim, Omar, como você vai expandindo as possibilidades de aprendizado, levando demandas do negócio, né? Eu acho que se permitindo aproveitar já aquele nível de conhecimento dos professores para experimentar ou para trocar informações. E eu acho que traz muito o que a gente diz, tu experienciar. É isso. Né? Então, assim, tu fez uma formação, a primeira formação foi muito técnica. Isso. Mas ao vivenciar aquilo ali, nos estágios, né, permitem isso, não é bem isso. Isso, perfeito. Né? E enquanto uns olham para isso, poxa, mas agora eu já investi, agora eu vou insistir. E vão insistindo. Talvez essa mudança de rota, eu gosto muito de usar assim, o nosso Waze dentro da... O nosso Waze, né? Dizer assim, espera aí,
dá para reconfigurar esse negócio, né? É. E olha que legal, a gente falou de mudança aos 40, porque é o que a gente traria, né? Esse olhar de sair do negócio onde o teu sobrenome é forte para um negócio que, e aí, quem é o Omar na educação? Isso. Mas tu já traz essas mudanças de carreira já muito antes disso, né? Sim, que bacana. Sim. Você sabe que você traz elementos aqui em dois pilares, né? Eu acho que essa humildade de você se entender um agente que sim precisa buscar mais e mais e mais e mais, porque a gente realmente entende gestão com a necessidade e a essência obrigatória do processo de melhoria, né? E depois você fala em reconfigurar, né? Eu lembro que dentro da empresa dos pais, os filhos, a Monique e eu, que estávamos num contexto mais próximo dos dois, nós entendíamos que o laboratório podia mais. E podia também numa pegada diferenciada, né? Então, em termos de gestão. E por isso a criação do Gunning, né? De um laboratório jovem, inspirador, intraempreendedor, que buscava segmentação. Então, isso também foi uma redefinição, sabe? Deixar de estar com os pais e buscar empreender, né? E nós tivemos um determinado momento em que nós trabalhávamos com família, nós deixamos de trabalhar com família, buscamos iniciar uma nova marca, uma nova trajetória, um novo posicionamento. Então, ali também se definiu, né, um outro olhar. E foi bem legal que você falou sobre o processo de educação. Eu me vejo desde os 18, 19 anos trabalhando muito com a andragogia. Né, trabalhando com a educação, né, com palestras, ensinando. Depois, com um laboratório próprio, eu era chamado na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, para falar sobre gestão laboratorial. Né? E isso fez com que, inclusive, o nosso laboratório despontasse visibilidade no Brasil. Né? E em 2015... Me veio à cabeça a possibilidade da venda, né, por conta de um momento em que a gente estava vivendo, que era um momento de que todo mundo queria vir para Joinville e conhecer o Gunning. O que esse laboratório Eu lembro o Gunningzinho, né? Vocês foram para fora também. O que é bacana, assim, Omar, quando a gente olha, né, uma mudança, né, da saúde para a educação. Isso. Mas, na verdade, a educação sempre permeou, sempre caminhou. Sim. De forma muito complementar. Perfeito. Né? Eu lembro, assim, das trocas e de conversar com profissionais do Gunning, o quanto era forte a academia de liderança. Isso. Eu lembro daquela época. Isso. Né? Então, já eram temas extremamente significativos para ti. Isso. Então, o modelo de desenvolvimento já era. Né? Então, mais muda o modus operandi, né? Você sabe que o ponto que você trouxe é o coração da nossa conversa. No momento em que eu criticava a educação, a pedagogia, a entrega, não pela crítica, uma crítica em dizer que não faz, mas que precisava ser redesenhada. Isso. Porque eu sempre disse o seguinte, Lenir, os pais estão trabalhando, né? Então, desde o momento que eu me vi no mercado de trabalho, eu via os meus pais trabalhando comigo. E eu olhava para os amigos, olhava para as comunidades, as mulheres no mercado de trabalho. Então, a educação em casa, ela se dava de uma certa maneira muito diferente do passado. Né? Educação por skills, né? Então, a mãe não estava em casa educando. Né? E as escolas não preparadas na totalidade para ensinar skills. Né? As escolas muito interessadas em entregar conteúdo hard, né? Mas sem um embasamento para o desenho do soft, do incentivo ao inner skills. Quer dizer, uma coisa muito quase que conteudista, olhando para vestibular, olhando para uma prova, olhando para uma formação, mas diferente. E por isso que a academia lá no laboratório foi criada, porque os profissionais que nós buscávamos, independentemente de para que área, nós precisávamos ensinar a entregar um bom dia, a entregar um desenho que nós entendíamos ser básico a uma formação de um indivíduo. Então, por isso que eu vejo que a educação sempre esteve atrelada conosco e por isso que eu acredito muito que as empresas são escolas.
e deveriam se entender como escolas. Porque a empresa que não se entender como escola, ela não cria a cultura de que realmente esta cultura se embala na medida em que ela traz novos integrantes, que ela cria processo de onboarding e que ela sustenta a permanência destas pessoas e profissionais dentro de uma cadeia perene, de busca perene, obviamente, por negócio, por entrega, por participação, por engajamento, né? Aperfeiçoamento. Então, essa questão do desenvolvimento humano, da andragogia, da capacitação... Sempre fez parte. Sempre. E tu não pensou assim, de repente, Omar, lá atrás, né? No teu contexto, eu vou te provocar, que eu quero... Não, excelente, já comecei gostando. Mas será que lá atrás, assim, com essa tua identidade, será que tu não pensava assim, puxa, por que eu vou para um outro negócio se eu tenho esse DNA empreendedor, eu sou empreendedor, por que eu não vou abrir um outro negócio? Porque eu lembro de uma conversa que a gente teve lá atrás, nesse processo de passar o bastão efetivamente para quem comprou o laboratório, porque ainda tu permaneceu ali um tempo, né? Amor também no papel dela, enfim, mas tinha data, né? Tinha um prazo. Mas eu sou empreendedor, né? Eu tô numa cidade onde as pessoas me conhecem, me respeitam, a gente conquistou isso. Não era mais natural você empreender de alguma forma, talvez em educação, legal. Outra vez retomar até o desejo do campo genético? Sim. Você sabe que isso não morreu, né? E essa veia, obviamente, empreendedora, visionária, ela é latente, obviamente. Mas hoje, a minha empresa é meu filho. É um baita investimento. O meu empreendimento agora é o TEL, né? E assim, baita empreendimento. Sim. Mas para tu entenderes, eu acho que trazer um pouco esse meu pensamento para quem está aqui nos acompanhando, né? Num determinado momento da nossa vida, então, profissional, enquanto Gunning, nós entendíamos que nós não tínhamos para quem deixar o laboratório, nem a minha sócia, minha irmã, a Monique e eu. Nós acreditávamos muito na nossa competência / capacidade. Tá? Nós não éramos um estado que tinha um laboratório vendido ou comprado. Nós enxergamos a política, obviamente, balançada muitas vezes, e isso balança a economia. Nós éramos um laboratório que estava em evidência, era o momento exato, possivelmente, de daqui a pouco algum player, e vieram 5 players buscar nos comprar no mesmo momento, porque realmente nós estávamos chamando a atenção. E a gente se entendeu que era o momento, né? Então, de 2015, que nós decidimos, a 2017, esta configuração, este plano, ele foi sendo desdobrado na medida em que em outubro de 2017, nós vendemos o laboratório. Quando da venda, já existia na venda e no caminhar da venda, Lenir, uma atração da própria companhia para com a execução dos irmãos a atividades que a companhia entendia que nós tínhamos comportamentos, né, competências para entregar. Sim. Então, assim que a gente vendeu, eu tive a oportunidade de um desafio muito grande, de eu sair do meu conforto. O meu filho tinha acabado de chegar, o processo de adoção tinha praticamente finalizado, iniciado a nova jornada, né? E eu fui convidado para olhar para o Centro-Oeste e fazer a gestão do Centro-Oeste, e fui morar em Brasília, né? Então eu olhava para várias pessoas lá, né? Eu conhecia Brasília bem en passant, então eu não conhecia ninguém, não conhecia as nossas marcas, mas foi muito legal, porque dentro da companhia, dentro da DAS, eu tive esta oportunidade, então, de conhecer a empresa, né, como executivo, como diretor. Como executivo, não Isso. mais. É verdade. Eu tive esta visão sistêmica, eu flutuava muito na governança, no board, então, de todos os interesses, de todas as estratégias, do negócio mesmo. Então, eu tive uma outra oportunidade de vida enquanto carreira, né? Porque até então, para a gente ter uma ideia, né, eu comecei como estagiário dentro, então, da empresa dos pais. Num dado momento, eu fui contratado na empresa dos pais para trabalhar com qualidade. Num dado momento, nós, em conversas muito inteligentes, a família entendeu que os filhos, sim, poderiam, então, por vontade, né, e por
De forma intencional. Terem os pais acreditando, inclusive, no processo. Nós, então, empreendemos, então nós geramos o nosso próprio negócio, vendemos o nosso negócio, então me torno um executivo, né, para pilotar o negócio. Depois fui convidado para executar, trabalhar fortemente com marketing, olhando para o marketing Brasil. Então, 2019, eu brinco que eu viajava mais do que eu trabalhava. Eu ia dizer, ficou uma época assim que... mais de 200 voos em um ano. Nossa. Né? Nós olhávamos o marketing de uma forma muito sistêmica, gostei demais. Marketing era uma matéria que até então eu nunca tinha encostado, eu tinha feito administração, gostava, driblei um trabalho com um time de marketing no laboratório, mas muito nos pitacos, né? Sim. E eu fui obrigado a estudar um pouco de marketing para fazer gestão de uma equipe de quase 120 pessoas, né? Uau! Não dava mais ser só uma percepção, não tinha que dominar, mergulhar. Isso. E no final de 19, nós desenhamos um processo em que eu voltava para o Sul e olhava para o Sul, e daí, por consequência, nos meses seguintes veio a pandemia, e eu já estava em casa, trabalhando então para os 3 estados aqui no Sul como executivo novamente, né? E em 2021, chega-se um momento de eu receber um convite para olhar para uma outra área, só que eu teria que sair da cidade, né? E morar, né? Voltar para São Paulo. E aí eu já estava entendendo, né? Que a gente... E sempre fiz, mas eu estava entendendo que ali eu precisava de novo olhar para a carreira e dizer o seguinte: estou entendendo. O meu momento, né, para comigo, não é mais da execução. Aqui dentro seria mais do aconselhamento. Eu já estava como conselheiro e, quem sabe, ficar nessa configuração. Então, eu vim para o trabalho de aconselhamento de uma forma mais organizada, para dentro deste ecossistema da saúde ainda, e fui convidado para desenvolver projetos dentro da DASA. Né? Então, com quantos anos isso, Omar? Tu estava ali com 42? Isso com 45. 45, né? Isso foi em 2020. Tá? Então, exatamente com 45 anos, eu tive este convite, então eu fiquei em casa, né? Processo pandêmico, trabalhando fortemente então com a DASA, e aí eu voltei às palestras de uma forma mais organizada, e eu fiz 2 cursos de mentoria para que eu pudesse ter um embasamento, uma metodologia. Isso, para que eu pudesse encostar em pessoas, quem sabe, que me procurassem, para que a gente pudesse falar sobre gestão, sobre comportamento, sobre estratégia e buscar inspirar essas pessoas. Né? Então era um momento que eu estava vivendo ali. Eu acho que o que é bem interessante, assim, ó, teve esse momento de venda, teve esse momento de permanecer como executivo, que já foi uma mudança. Muito. Mas, na real, talvez a tua maior motivação de não avançar foi teu momento de vida. Sim, perfeito. E eu acho que é legal até, Omar, porque assim, quando a gente fala de mudança de carreira em determinados momentos da vida, eu imagino que tem um momento sim de recurso, de eu preciso ganhar dinheiro. Isso, aliás, a gente sempre vai precisar ganhar dinheiro. Perfeito. Mas o peso disso, ele vai dimensionando de acordo com o momento de vida. É perfeito. E nesse momento, o Telzinho com vocês... Isso. Peraí, a conta não tá fechando. Perfeito. Né? Então, para-se de olhar apenas o ganho e se olha o valor das coisas também. Isso. Né? Então, posso dizer então que essa grande mudança tua foi por conta do teu momento de vida pessoal. Eu diria que, eu até te escutando, tem uma tríade aqui, né? Eu vejo a questão da autonomia, eu vejo a questão do sonho e eu vejo a questão da qualidade de vida. Né? Mesmo que eu não tenha tido esta iniciativa de empreender com uma marca para fora, com um ambiente, né? Até porque nós estávamos no momento pandêmico, mas eu criei a marca, né? Então eu tenho uma empresa hoje de conteúdo, né? De novo, na andragogia. Então, claro, olha só que interessante, eu estou como mentor, como palestrante, vendendo esses produtos. Sim. Né? Estou trabalhando no ecossistema da saúde, no laboratório, né? E depois, obviamente, me veio no ano de 2021 também o convite
para eu participar de um processo, então, que me levou ao Instituto Core, né? Que tem a Escola Internacional de Joinville, né? A Core, como uma das suas grandes verticais, né? E lá eu estou também. Então eu estou nessa esfera meio que do empreender, né, externamente, mas o mais interessante, Lenir, disso tudo é que independentemente, e o que eu estou entendendo do contexto que você está me trazendo, é o quanto da veia intraempreendedora, né, existe aqui. E num dado momento pode ser que daqui a pouco eu abra uma confeitaria. Eu acho que é legal a gente pensar assim, ó, os desafios eles vão acontecer, as dúvidas elas vão bater, isso, né? E você tem que ter, e aí algumas pessoas falam assim, ó, Omar, será que não é que tu tinha muito claro o teu propósito de vida? Ele também pode ser que mudou, até a própria vinda do filho, e as coisas vão mudando. Tinha algumas questões de valores. Com certeza. Né? Então, assim, sair de Joinville, ele pode fazer parte de um momento da minha vida e ele ser necessário, mas não pode ser permanente. Sim, né? Sim. E eu vejo, assim, Omar, eu acho que existe, tu usa essa palavra autonomia. Isso. Né? Entendendo que também poderia não ter dado certo. Com certeza. Né? Poderia não ter dado certo, o pós-pandemia, o comportamento das pessoas, mas com certeza. O que realmente te fez escolher permanecer foi isso. Uma série de fatores deve ter te empurrado, né? Então, assim, a tua mente já mudou nesse momento. E eu acho que é uma coisa importante pensar assim, a gente eu fui buscar um dado que foi feita uma pesquisa pela Você S.A., né? 82% dos respondentes tinham mais de 40 anos. Isso. E aí, muitas das pessoas falam que a mudança geralmente vem para empreender aos 40 anos, 30% foi para empreender, 29% fariam a movimentação em busca, inclusive, de saúde mental e física. Então, assim, não é fácil mudar. Perfeito. Isso é um fator. Perfeito. Agora, 40 a mais. Isso. O que é menos difícil se fosse aos 30? E o que talvez você tinha de diferente ou já vivenciado que te permitiu ter mais consciência? Ótimo. Eu quero trazer alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Quando você fala em propósito, né? Eu lá atrás, eu acreditava que eu transitaria numa carreira única. É mesmo? Eu tinha essa crença lá atrás, mas bem lá atrás. E num dado momento da minha vida, eu comecei a entender que não faria sentido algum, até por tudo que a gente enxerga de movimentos mercadológicos, das próprias entregas, da forma como a gente pensa, se posiciona, questiona. Eu vi que existiriam muitas oportunidades. Porque, felizmente ou não, Lenir, nós estamos transitando num ecossistema de governança que tem muita gente aceitando muita coisa. Ao invés de questionar, ao invés de se posicionar, ao invés de estudar mais e buscar entregar mais. Então, é mais do mesmo. Eu não critico, porque não tem espaço para todos que são questionadores ou que entregam, mas eu me via como um agente que num dado momento eu poderia ter oportunidades de escolha perante carreira. E aí, quando eu falo em autonomia, eu vi o quanto me sobrava de tempo por conta do modelo online de trabalho. Ah, entendi. Para ti... O que aconteceu, né? Eu estava numa loucura de vida em que eu tinha cada dia e meio um voo. Nossa. Certo? Então eu investia tempo trabalhando no aeroporto, certo? Era Recife, era o Sul, era o Centro-Oeste, era Sudoeste, né? Sudeste. Quanto tempo eu levava? E quando eu fui encaixotado na pandemia dentro de casa, com praticamente o mesmo conteúdo, o mesmo quantitativo de trabalho, eu não tinha o almoço com o parceiro, com o stakeholder, com o cliente, com o fornecedor. Eu não tinha as conversas de corredor, eu não tinha o avião para esperar, o táxi, o Uber, sei lá o quê. Então, eu ganhei tempo
e consegui entender que eu poderia agregar mais, e por isso que eu tive que repensar o momento. E era o momento dos 40, um momento em que eu tinha exatamente a percepção de que todo o meu histórico e as minhas entregas me traziam um cara com uma consciência mais robusta para dizer, dá para eu, de novo, buscar uma reinvenção nesse sistema aqui, né? Então, eu estava meio pronto. E aí, eu me fiz algumas perguntas. Sim. Né? Vendo o filho em casa, os 3 em casa, né, juntos, então convivendo, né? Então eu era o filho que estudava dentro de casa, o marido que também produzia dentro de casa, eu que estava produzindo dentro de casa e a gente feliz da vida, né? E aí a gente viu que o modelo, quem sabe, daqui a pouco híbrido, poderia coexistir conosco. Então, quando eu fui convidado para participar de um processo de seleção, e me perguntaram, como é que tá o teu momento? Tá tudo certo, né? Eu posso participar. E eu já me via um empreendedor ali, porque eu também tinha criado naquele momento a minha marca. E eu já estava produzindo e vendendo, né? E vendendo bem, quer dizer. Então, eu estava num momento muito pluri, e eu carrego aquele momento até hoje, porque eu continuo no laboratório, eu continuo com as mentorias, eu continuo com as palestras e eu também, então, adentrei na educação pedagógica, né? E olhando para uma governança de uma instituição que tem lá os seus mais de 60 anos, né, que foi a Escola Técnica Tupi, a Sociesc, né, a Escola Internacional, e hoje, eu juntamente com um conselho de administração, eu encabeço, então, toda a governança do Instituto, né, olhando o passado, olhando o presente e, obviamente, desenhando o futuro dos nossos conceitos, preceitos, né, e de toda a nossa governança. E onde é que teve dor nisso, Omar? Porque assim... Ainda tem, todos os dias tem dor. Ainda tem dor. Porque eu vejo assim, né? Igual essa coisa assim do... Poxa, mas eu me arrependi ou não me arrependi. Eu acho que a gente tem que, obviamente, pensar assim, se arrepender se eu não tivesse feito. Né? Ou ficar pensando, eu acho que o acomodar-se, talvez naquele tempo sobrando e não buscar outras alternativas, né? Acho que inquietação é muito tua marca. É muito a tua marca. Mas aí eu vou te perguntar, se teve dor, qual foi a dor dessas escolhas que permeavam essas escolhas, Omar? Perfeito. Eu até hoje não tive nenhum momento em que eu pudesse dizer assim, não foi legal. Toda estratégia, toda mudança, ela foi pensada. Ela foi planejada. Por exemplo, a venda. Né? Nós levamos um tempo grande desenhando os preceitos, o propósito da venda do negócio, para que hoje eu não fosse, como eu sou questionado, né? Meu Deus, você vendeu um negócio que tinha toda uma promessa. E realmente tinha. Mas nós sabemos exatamente o porquê. Então, Lenir, eu acho que lá atrás eu consegui entender, e a academia me fez olhar para isso, a academia, quando na gestão, de tudo tem um porquê, ou alguns porquês. E se estes porquês eles estiverem realmente construídos com verdade, fica mais fácil para eu, comigo, na minha autoconsciência e consciência, pilotar uma defesa do porquê. Então, existe dor de querer fazer até um pouco melhor o que foi feito. Mas não existe dor por aquilo que eu tenha feito em qualquer uma das nossas escolhas. Se você me perguntar, você é feliz e foi feliz em ter aceito lá atrás um convite para trabalhar, inclusive na prefeitura, como secretário de administração? Demais. Porque eu era filho do dono, trabalhando na empresa dos pais por um tempo, de uma certa maneira dentro de uma caixa, e eu fui visto por um grupo de políticos e empreendedores na política que disseram, esse garoto, esse jovem que está se formando em administração de empresas, eu acho que ele tem uma conexão, uma energia que possa vir aqui para dentro da prefeitura coordenar a Secretaria de Administração. Quer dizer, eu coordenava a maior empresa da cidade na época, né? Eram mais de 12 mil servidores. Isso, 27 anos. Uau. Né? Até um pouco menos. Quer dizer, eu era um dos secretários mais jovens do país, né? E assim,
zero entendimento de administração pública, mas um cara que era um entusiasta da estratégia e gestão de gente, quer dizer, olhando o resultado, olhando o processo, mas assim, cru. Só que a prefeitura me deu uma bagagem, uma oportunidade de conexão com as pessoas e conexão com o negócio, quer dizer, gestão de negócio, que foi muito grande. Então, doeu eu ter aceitado naquele momento, eu sair do conforto de casa, do conforto de uma empresa familiar, que as coisas eram redondas, que eu tinha 2 me defendendo, pai e mãe, né? E ir para um contexto que eu era, inclusive, um cara apartidário, político, apartidário, dentro de uma cadeira que tinha um determinado partido sempre muito presente e fazendo um baita de um trabalho. Eu, claro, que seria cobrado, né? Um playboyzinho, né? Um garoto filho de família, sei lá o quê, né? Dentro desse contexto. Mas foi muito pesado, bom. Né? Foi muito bom, porque as pessoas começaram a me conhecer, eu comecei a conhecer um outro ritmo, eu cresci demais, né? Eu tive um aprendizado muito bom. E num dado momento, naquele ano, eu fiquei 1 ano na prefeitura só. 1 ano. Mas o bichinho... o bichinho pegou, as pessoas me perguntam, vai voltar? Mas pegou, por quê? Porque o sistema público, ele é muito criticado, né? Porque não se trabalha, porque não sei o quê. É só caindo lá, para ter certeza que tem muita gente fazendo muita coisa, né? E isso é muito legal. E o que a gente precisa na política é de ser humano que tenha esse embasamento de governança, que entenda princípios básicos da gestão, né? E eu acho que nós desenhamos naquela época uma história de governança muito bacana, né? Eu acho que já começou essa DNA do empreendedor. Isso. No serviço, acho que daria um podcast muito legal. Tu, Adriano e a Rosane. Já pensou? Os 3 participaram. Os 3 administradores já foram, né? O Adriano tá na política, verdade, né? Já pensou que caldo bom? E são administradores dos seus negócios também. Isso, então, tem esses 2 olhares. Isso. Mas o que é legal, assim, Omar, assim, teve dor, eu acho que fica claro isso, mas naquele teu repertório era a melhor decisão e tu deu o teu melhor. Isso. E eu acho que isso que tu falou, assim, eu olho, poderia ter feito diferente. Claro, olha o que tu aprendeu desde então. Né? Mas que bom que a intencionalidade também estava medida ou estava somada ali com era o melhor momento. Né? Agora, sim, é importante pensar assim, e se isso tivesse acontecido antes ou tivesse acontecido depois? Certo. Ou neste processo, tu pode contar com mentores? Então, olha que interessante. Eu acredito muito nesse trabalho, né, da mentoria. Inclusive, eu tenho contribuído com alguns profissionais. Conheço alguns. E você sabe que os resultados são muito bons. Eu sempre questionei muito a minha família, né, os caminhos, busquei entender dentro de casa, com o Regis também, né, com os meus pais, com as minhas irmãs, mas eu, infelizmente, não tinha essa percepção de um processo de mentoria até então. Mas o processo em si, mas mentores informais? Mentores informais sempre, né? Em que a gente colava e perguntava como fez, como faz, o que pensa, mas não de uma forma em que eu pudesse entender uma sessão contra outra, um desenvolvimento de um trabalho que tem começo e tem uma finalização, tem uma entrega, né? Mas eu sou copartícipe de nós buscarmos entender que processos, mesmo muitas vezes dentro das organizações, a gente precisa micromentorar, né? Ou ser micromentorado, né? Então, eu encostar em alguém que entrega alguma coisa diferente da minha entrega, seja resultado, seja um skill, e dizer, puta, bichão, como é que você faz esse negócio? Né? E ficar ali 15 minutos por semana, né? E eu curto olhar isso. E isso eu acho que, de novo, da forma genuína, verdadeira, do meu trânsito comportamental, a forma que hoje eu entrego gestão dentro do Instituto Core, ela é uma forma minha de liderança, de lidar, né? E eu vejo em determinados momentos o quanto eu tenho que sentar lá com um professor, né, que está dentro da instituição, e perguntar, inclusive a ele, o que ele está enxergando. E aonde eu posso buscar ser diferente.
né? Porque a gente entra numa instituição, que é uma instituição de anos, que ela tem um espírito muito conservador, que é muito bom, porém, o punch que eu busco trazer tem uma energia desconectada, né, à história que a gente viveu, né? E eu não estou dizendo que é melhor ou pior, né? Eu estou dizendo que é a forma como eu lidero o negócio. E a tua identidade também, né, Mário? Então, assim, funcionou. Funcionou, por isso que tem 60 anos. É verdade, mas com certeza. Mas daqui pra frente vai ter um outro, vai ter o meu repertório. É isso. A tua batida, isso. na verdade. E tá muito legal, porque as pessoas estão vindo, né? Eu tô lá há 2 anos e meio. Nossa. Eu tenho dito, Lenir, que praticamente os meus primeiros 12 meses foram meses de observação. Uhum. Né? E eu acho que eu pude entender a dinâmica. Né? É uma empresa muito séria, é uma empresa muito organizada, é uma empresa muito competente. E isso tudo me enchia os olhos para dizer, o meu desenho aqui terá que ser um desenho que consiga aproveitar tudo isso que a gente já tem e criar uma dinâmica de gestão em que a gente tenha recursos, tempo, grana e energia para reinventar possivelmente o negócio por intermédio dessa base que muito bem você colocou, que nos trouxe até aqui, né? E é o que a gente está fazendo. Inclusive, a gente driblou a criação, driblou a governança pela criação de novas verticais. Que legal. Arrastando de uma forma muito positiva profissionais que estavam na gestão da própria escola para um outro contexto, puxando um processo de sucessão, acreditando na sucessão, e a sucessão agora, depois de 1 ano e meio, trazendo muito resultado para a instituição. A escola internacional crescendo muito, né, pelo punch que a gente está dando, pela dinâmica, mas com todo aquele embasamento que sempre teve e sempre continuará tendo, que é capacitar para um futuro promissor, que tem tudo a ver com o teu DNA. Com o teu DNA, eu acho que teu filho também, eu acho que olhando para ele. Quanto... Omar, uma pergunta assim, ó, que conselho tu daria hoje pro Omar de 18 anos de idade? Perfeito. Que conselho. Excelente. Né? Pensando assim, ó, naquele Omar terminando, né, ou no meio da faculdade de análises clínicas, quando tu falou assim, poxa, eu pensei em passar minha vida inteira fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque era o modus operandi dos nossos pais. Isso. A nossa cultura industrial, ela... Isso. Quantas carteiras de trabalho tu vai ter na vida? Uma, com 2 carimbos o máximo. Isso. Né? Então, nós viemos dessa educação. Agora, pensando nessa trajetória, nesse mindset de que eu posso viver novas experiências e mais de uma ao longo da carreira e tá tudo bem. Isso não me traz um carimbo de alguém insatisfeito, mas me traz o carimbo de alguém que pode mais. Isso. Né? Agora, que conselho tu daria pro Omar com 18 anos de idade hoje? Talvez até o Omar saindo da faculdade de análises clínicas com esse olhar de posso passar a vida trabalhando com isso. Isso, perfeito. Você sabe que essa dica, né, esse conselho, ele, além dos 18, deveria vir para mim no hoje, no amanhã, né, porque é uma crença que eu tenho. E eu enxergo que essa crença ela é cada vez mais rica na medida em que eu aprendo mais, aplico mais, corrijo mais e olho para o futuro e dizendo, eu preciso aprender de novo um pouco mais, né? Mas a ideia é o quanto eu preciso ter 2 grandes vieses aqui, estar sempre aberto. Sempre aberto. Então, com 18 anos, se eu não fosse tão... né? Eu preciso ir para a empresa dos pais. Eu preciso... Você entende? Aberto. Tá tudo certo. Foi muito bom. Tô aqui por conta disso. Não tenho dor disso, mas eu não tinha essa abertura de enxergar outras oportunidades. De ir para um outro mercado. Eu não me perguntava. Porque estava desenhado desde o momento, provavelmente, que eu nasci, que eu coexistia lá com o meu laboratório na garagem. Pronto, ponto. E o segundo ponto, o quanto, de uma maneira ambidestra,
eu tô de verdade olhando para o meu amanhã, no aspecto do estudo. Esse é outro ponto, porque eu preciso ter uma mente aberta. Você está sendo convidado para participar de um processo de seleção numa instituição que acredita que você tem valores conectados. Você está aberto para isso? Teu momento é esse? Sim, foi o que eu falei. Mente aberta, cabeça aberta, momento aberto, estou aberto. Se experimentar. Isso que você trouxe, né, minutos atrás. É o experimento efetivo. Mas mais do que isso, Lenir, a gente precisa estar aberto, mas a gente precisa estar muito atualizado. E essa é uma das minhas grandes atenções enquanto ser humano hoje. O quanto eu consigo inspirar as pessoas a olhar a sua didática e dinâmica do hoje no hoje. O que você produz é o teu melhor? O que você entrega é o teu melhor? Mas o quanto desse teu dia e todos os dias você olha para frente, você está estudando, você está perguntando, você está participando. Se questionando também, né? Isso. E estar se preparando para movimentos e momentos em que o mundo e o comportamento do mundo tem nos exigido algo a mais. E por isso que eu falo que se todos nós tivéssemos essa percepção, possivelmente o mundo seria mais rico. E eu não falo em riqueza financeira, eu estou falando em riqueza de intelecto, de conexão, de vibração, de entrega, né? Que eu acho que é o ponto aqui. Mas eu teria dito assim, Omar, 18 anos, bichão, pensa nessa forma sistêmica aqui de olhar o teu hoje, esteja aberto e mais, aproveite o teu dia para todo dia estudar. Ler um texto, um artigo, participar de uma reunião e nunca ficar calado, sabe? Abrir a boca, perguntar. Né? Eu tenho falado, eu não confio em pessoas que participam de um processo sem abrir a boca. Né? Porque essa pessoa não entendeu a sua importância ou a importância dela naquele momento de estar ali, ser convidado ou convocado. Se eu fui convidado, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que falar, eu tenho que dizer eu concordo. E se eu discordo, eu tenho que brigar pelas ideias. Exato. Talvez dizer assim, olha, deixa eu pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas manifestar-se. Manifesto. Isso. Coexistir, né? Isso. Eu estou ali, né? Eu estou ali. Entende? Então, é essa minha crítica ao momento que a gente vive, e eu acho que é a crítica que eu tenho que fazer sempre para mim. Porque eu tenho que voltar para frente do espelho, enquanto agente de transformação, de inspiração, enquanto líder, e dizer para mim mesmo, será que eu estou fazendo a lição de casa? Será que eu estou escutando um podcast? Será que eu realmente, não escutando, mas eu aplico alguma coisa do podcast? E até eu tenho dito, as pessoas me perguntam, o que é comunicação para você? Né? É lucro líquido. O cara que se comunica bem é o cara que tem conteúdo, é o cara que realmente está falando alguma coisa e ele vai trazer resultado diferente. Ele inspira. Agora, se eu nem me comunicar, eu me comunico, eu não trago nem resultado. Não sei se faz sentido. Faz total sentido, Omar. E eu acho que existem várias formas de aprendizado, né? Eu não pego um livro, mas eu me proponho a aprender um conteúdo. Eu tenho curiosidade. Eu tenho a filha de 8 anos, né? E tudo ela diz assim, mamãe, dá uma olhadinha no Google para entender melhor. É isso. Né? Então, assim, e eu digo, eu não quero filhas interesseiras, eu quero filhas interessantes, né? Parabéns. E passa muito por isso. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu entender o que é isso aqui. Isso. Não dar importância, né, ou apagar essa curiosidade, vai apagar um adulto, vai ser um adulto satisfeito com o que estão trazendo. Excelente a tua colocação. Né? Eu acredito nisso. Que legal. Ai, Omar, eu tenho ainda mais, assim, umas 315 perguntas, mas, assim, quem é o Omar que não tá no LinkedIn? Opa! Que tá atualizadinho, eu vi lá, tá bonitinho. Tá, Obrigado. Então, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um brincalhão, eu sou um questionador, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou um entusiasta da vida, eu gosto das coisas simples, sabe? O cara que gosta de andar de meia, as pessoas, a minha família, os meus amigos, né? Pô, mas tu tá de meia outra vez, gosto de brincar, gosto de correr. Eu acho que eu sou um cara que o LinkedIn externa isso, mas
a minha maneira de particular, né, de viver, é muito de entrega de energia, né? Eu me dedico ao outro, eu estou atento ao outro, eu me importo, né? Se você vai fazer um procedimento cirúrgico, se você está bem ou se você não está bem, sabe? Eu gosto de entender o desenvolvimento, eu gosto de chamar a atenção, né? Das pessoas quando eu acredito que elas possam ser melhor. Dias atrás, e eu faço isso com recorrência, né? Eu vi uma foto de um cara que participou de uma reunião comigo, eu falei no final da reunião para ele em off, assim, bichão, vem cá, troca a tua foto do WhatsApp. Sabe aquela coisa de ter essa percepção de isso encostar é bem tua marca mesmo. de dizer, porra, bicho, dá uma olhada para isso aqui, não tá legal. E em casa é assim, um pouco no contexto, sabe, de querer impactar uma diferença. Eu lembro uma vez, Omar, que eu fui levar um presente pra ti. Eu disse assim, era um Moleskine. Eu vim te trazer uma lembrancinha. Não, isso aqui não é uma lembrancinha. É um presente. Né? É isso. Boa. Essa é uma marca tua. Isso. Essa é uma marca tua de realmente contribuição. É né? difícil falar da gente, obviamente, né? Mas é isso, né? Eu acho que de verdade estar com as pessoas, sabe? Eu acho que ser agente de transformação nisso. Mas tu esqueceu, né? Ah, é? Tem uma coisa. É o montador de árvore de Natal. Ah, também. Gente, que olha... A gente curte Natal. Curte, olha. E a gente acompanha, né? É verdade. Obrigado. Agora, me diz uma coisa assim, Omar, um hábito assim que tu não abre mão. Legal. Café com família, café da manhã. Legal. Né? Eu não tenho tel no almoço conosco, eu tenho o jantar quase sempre, mas café da manhã a gente sempre está juntos. De manhã a gente começa conversando, buscando entender como é que foi a noite, o descanso, inspirando a criança, o filho e o contexto familiar para um bom dia, a crença de que a gente sempre sai de casa com propósito, está em casa com esse propósito, mas é muito legal. E os finais de semana é bacana porque daí a gente não tem pressa. Então, aí é mais estendido, né? É mais estendido, mas esse é um hábito que a gente tem. Um livro para recomendar. Então, você sabe que eu terminei o Confiar e Inspirar, do Stephen Covey. Uau, não conheci dele. Ele tira aquela questão de que os nossos gestores, nossos líderes, ou a cabeça de liderança, ela deve parar de ordenar e controlar. E ela precisa obrigatoriamente confiar. Porque se você confia, é quase como o Lencioni sempre trouxe pra gente, né? A base de qualquer resultado é a confiança. Eu tenho brincado, Lenir, e eu falo, né? Se você desconfia, não beija. Porque se você beijar e gostar, ferrou. Se você está com dúvida na contratação, não contrata. Se você está com dúvida na aquisição, não compre. Né? E o Covey traz isso de uma forma cartesiana no livro com vários exemplos, em dizendo, a gente precisa entender que o punch da confiança para um processo de busca de desempenho é muito importante. Né? Você precisa confiar no time. Certo? Porque se você não confiar, um pedaço da tua energia, da tua grana, do teu tempo, você vai desperdiçar. E não é nem tempo, né? A gestão é da atenção, não é do tempo, né? A gente tem que botar luz a isso. E o outro ponto, ele diz o seguinte, não é só confiar. Você precisa ser agente inspirador. Porque senão você vai passar por aqui sem deixar, eu diria, marca, legado, sabe? O entusiasmo da tua presença em determinado momento, ou o reflexo da tua ausência como algo que, se ele estivesse aqui, se estivesse conosco. Então é um livro fácil de leitura, que me inspirou demais a solidificar o que a gente estuda com o Lencioni, que tem uma bagagem também fenomenal na gestão e que fala sobre a confiança. Quem te inspira? Quem me inspira? São tantas pessoas que me inspiram. É mesmo? É um misto. Porque tu tem consciência de que tu é inspiração para muita gente, né, Omar? Sim, eu tenho consciência, eu escuto isso, tá? E até te agradeço pela colocação, e eu acho que isso é um baita de um elogio, né? Mas eu te diria que a profissional que trabalha comigo em casa, né, a Maria, que está conosco há praticamente 7 anos, né? Uma senhora que ficou conosco agora em casa por 30 anos, a Fátima, que faleceu agora,
o meu marido, meu filho, né? O Theo com as perguntas dele, né? Com o jeito de pegar no meu pé, sabe? De dizer, papai, você não tá me escutando, não, realmente, papai tá só te ouvindo, né? Mas eu tenho um misto. Eu eu acredito, Lenir, assim, que se eu pudesse pegar um pouquinho de cada um, por tudo que eu tenho vivido hoje, a inspiração está conectada com um pouco de cada. É luz, né? É luz para ti, né? E é interessante porque, assim, de fato, eu lembro do outro podcast. Nossa, você teve uma conversa com o Omar. Né? Isso é muito gostoso, sabe, Omar? Que muito coisa, bom, né? é muito bom. Que legal, grato. E melhor conselho que você já recebeu? Melhor conselho, brigue pelas tuas ideias. Eu lembro fatalmente o momento em que nós sentamos em família para discutir o futuro do negócio, quando os filhos estavam na gestão, e nós tínhamos um encontro de sócios, um encontro de família, e nós tínhamos um grupo gestor que nós criamos um conselho consultivo dentro do negócio, e numa das falas, os meus pais nos trouxeram que família é família, muito importante, premissa, né? Assim, prioridade família, porém, no momento em que nós discordarmos de algo, nós tínhamos que buscar o posicionamento. E eu acredito demais que nos momentos em que a gente possa discordar com um desenho comportamental desta discordância, ok? Porém, que nós não saiamos daquele encontro que discorda ou que discordam-se de alguns pontos sem a concordância, sem um direcional. Então, é discordar para concordar. Né? É chegar num terceiro elemento, muitas vezes, que não é nem o seu nem o meu, mas é o nosso. Né? E ele foi criado por intermédio desta troca. Mas eu não posso calar. Eu acho que hoje eu te trouxe muito isso, né? Muito. O quanto eu preciso me posicionar, o quanto eu preciso estar vivo, o quanto eu preciso realmente retratar aquilo que eu acredito. Porque senão eu vou passar como mais um, possivelmente. Você é uma pessoa bege ali no processo, né? Eu acho que eu não vou ser original, autêntica, né? E se conecta muito, Omar. Esses dias eu fiz um podcast com a Zélia Breithaupt. Isso. E ela fala muito de governança também, de ter vivido um pouco parecido aí que tu viveu. Sim. E passa por... Ela trouxe elementos que passam por isso. Ótimo. No contexto familiar. Ótimo. Né? De eu, pelo menos, dar voz ao que eu penso. Isso. Né? Talvez a decisão não vai ser essa, mas pelo menos eu tive esse espaço. Isso. E fui ouvida. Né? Que legal. Ótimo. Que legal. Que bom. Omar, só um GPS para te achar, né? É difícil. Mas me fala assim, ó, ou compartilha, né? As pessoas vão ter a oportunidade de ver o podcast. Onde que elas podem trocar uma ideia contigo? LinkedIn, onde é que elas te acham? Legal. Você sabe que há 4 ou 5 anos que eu não uso e-mail. Né? Eu quase certeza que eu tenho, porque eu só falo pelo WhatsApp, né? Não adianta. Isso. Então, assim, o WhatsApp é muito fácil, né? Se eu puder deixar meu WhatsApp aqui, né? É o 47 984 15 9128. Que medo agora! Não tenho receio. Você sabe que é por ali que eu realmente consigo me conectar. Mas é claro, eu estou no LinkedIn, Omar Gunning, né? Estou também nas outras redes sociais como Omar Gunning Filho, então Facebook, Instagram, né? E assim, a pergunta, a mensagem vem, no dia eu consigo responder. E eu recebo muita coisa, mas eu não durmo sem ter todas as mensagens respondidas. Então vai ter que ser mais um podcast para ensinar isso, Omar. Com certeza. Vai ter gente perguntando. Com certeza. Excelente. Você sabe que esse é um dos dribles da minha vida, assim, o quanto eu respeito a minha agenda, né, em todas as facetas, né? E eu não saio de uma agenda sem marcar quando existe uma tarefa ou uma necessidade de um novo encontro, um novo alinhamento, sem que essa agenda esteja firmada. E mais, eu já estou nos lugares onde eu trabalho preparando a agenda de 2025 com o meu time. Né? Porque a de 24 ela está totalmente mapeada. Até dezembro a gente tem as recorrências, eu sei as datas dos alinhamentos, eu tenho tudo. Por quê? Porque a vida tá no atropelo, né? Se a gente não se organiza... Podcast 40, Omar e a gestão do tempo. Bora. Como descobrir. Bora. Obrigado, querido. Honra. Obrigada. Muito obrigada. bom. Gratidão de coração, viu?
Eu acho que a gente veio com uma pegada para trazer um pouco mais da tua história enquanto profissional, enquanto executivo. E feliz demais, eu acho que Legal. por ser cidadão joinvilense, né? Legal. Tua família tá aqui, Isso. as tuas raízes estão aqui. Isso. E obrigada por permanecer aqui. Ótimo, né? que bom, que honra. E deixar esse Obrigado talento aí com a gente. Não, obrigado você pelo trabalho que você faz e pela forma como você conduz os trabalhos de uma maneira realmente profissional e que buscam não entregar apenas o negócio, o teu produto, o teu serviço, né? Mas buscando, por intermédio do teu conteúdo, do teu conhecimento, essa inspiração para outras pessoas, né? Obrigada. E isso é muito legal. Obrigada. Muito bom. Isso é Obrigada. legado. Ótimo. Obrigado, querido. Obrigada. Viva.